A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje é 26 de julho de 2020. Eu sou o evangelista Wellington, da sede da Assembleia de Deus Montese, e estamos ministrando hoje mais uma lição dos jovens. Temos por base essa revista do quarto trimestre do ano 2012, que fala sobre os profetas menores, advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Cada profeta desse é mais do que atual a sua mensagem para os nossos dias. Então hoje nós vamos ver aqui o título da lição de hoje é Amós, a justiça social como parte da adoração. Texto áureo: porque vos digo que, se a justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Aqui é a palavra do nosso bom mestre, nosso Salvador, Jesus Cristo, que no Sermão do Monte, iniciando ali no capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai declarar, ele vai anunciar como tem que se comportar o cidadão do céu. Verdade prática: justiça e retidão são elementos necessários, imprescindíveis à verdadeira adoração a Deus. Leitura bíblica em classe: Amós capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, dos versículos 6 ao 8, e capítulo 5, dos versículos 21 ao 23. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entra a mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deitam juntos a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 23. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. O Senhor Deus não estava mais suportando a maneira em que os israelitas, em especial aqui as tribos do norte, as 10 tribos, elas estavam se comportando, elas estavam vivendo. O Senhor, ele não estava mais tolerando a maneira como eles estavam conduzindo as suas vidas e queriam oferecer sacrifícios, queriam continuar louvando ao Senhor. Olha o que Deus vai dizer aqui no versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. O Senhor estava saturado com aquele louvor, com aquela falsa adoração. Porque não é somente o que nós apresentamos exteriormente, mas principalmente
como está o nosso coração diante do altar do Senhor. Os objetivos desta aula é dissertar a respeito da vida pessoal de Amós e a estrutura do livro, saber que a justiça social é um empreendimento bíblico, apontar a política e a justiça social como elementos de adoração a Deus. Aqui na introdução, o livro de Amós ele permanece atual e abrange diversos aspectos da vida social, política e religiosa do povo de Deus. Este profeta, este homem de Deus, ele combateu a idolatria, ele denunciou as injustiças sociais, ele condenou a violência, ele profetizou o castigo para os pecadores. Deus mostrou para ele, revelou um futuro glorioso de Israel. Amós, esse livro tão maravilhoso do Antigo Testamento, ele vai falar sobre a justiça de Deus. A gente viu que no livro do profeta Oséias é revelado o amor de Deus. No livro de Joel, nós percebemos ali a compaixão de Deus. Dentre outros atributos do caráter do Senhor. Mas aqui no livro de Amós, nós vamos ver especificamente a justiça de Deus, porque nosso Deus é um Deus justo. Esse atributo moral, ele está diretamente vinculado ao conceito de santidade e depende dele. Não poderá haver nenhuma ideia clara a respeito da justiça de Deus sem que haja uma noção correta da sua santidade. A justiça de Deus, ela é característica da sua natureza, que leva-o a manter a ideia da santidade de Deus. A justiça preserva intacta a noção de que Deus é absolutamente santo e que não pode ser manchado ou provocado pelos seres humanos e angélicos sem que haja uma resposta punitiva da parte dele. Nós poderíamos falar um pouco mais sobre a justiça absoluta de Deus. Berkhoff vai dizer que essa justiça é aquela retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Há uma justiça chamada justiça relativa. E Berkhoff, ele vai definir muito bem dizendo que é aquela perfeição de Deus, por meio da qual ele se mantém contra toda violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que ele é santo. A igreja da atualidade, os jovens, adolescentes, homens, mulheres, obreiros, líderes, precisamos entender que Deus é verdadeiramente santo. Há uma distinção dessa justiça de Deus. A justiça de Deus ela é uma justiça governativa. O que significa isso? É que Deus, ele governa sobre os bons e sobre os maus. Há ainda a justiça distributiva. E aqui ela tem dois aspectos, para mim concluir essa parte. Em primeiro lugar, a justiça remunerativa. Glória a Deus. É a recompensa distribuída aos seres racionais, homens e anjos, em decorrência do que eles fazem de bom. Deus é justo e pelo fato de Deus ser justo, ele recompensa aos seus servos que desempenham a obra dele com amor. O segundo aspecto desta justiça distributiva é a justiça retributiva. Isso fala da aplicação das penalidades. Em outras palavras, transgrediu, pecou, violou o mandamento. Então, se prepare, é o caso aqui dos contemporâneos de Amós, para receber a penalidade de acordo com os seus atos. Aqui no primeiro ponto, o livro de Amós.
Aí nós teremos como subtópicos o contexto histórico, vida pessoal, estrutura e mensagem. Amós, ele era de uma cidade, de uma aldeia chamada Tecoa, que ficava ali entre 17, 19, 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era um lugar bem alto, era uma montanha, de um clima maravilhoso. Para você entender, é como se você já foi a Guaramiranga ou alguma serra, era como um clima de serra, um clima bem refrescante. Esse foi um ambiente em que o profeta Amós, ele conviveu durante toda a sua juventude. Ele foi contemporâneo de alguns profetas, dentre eles Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias, no período assírio. Quem reinava, como diz aqui no seu livro, ele estava entre os, versículo 1, palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, reino do sul, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, que é o reino do norte. Amós, a vida dele foi uma vida muito simples. Mas o comentarista da introdução ao Antigo Testamento, Raymond Dillard e o Tremper Logman III, ele vai dizer que essa palavra que está aqui em Amós, no capítulo 1, versículo 1, que Amós estava entre os pastores, esse vocábulo ele não é usado como a profissão de pastor, como a palavra no hebraico, roer. Não, ele é um termo completamente diferente. O termo aqui é noked. Um cognato a esse termo em ugarístico sugere que Amós poderia ser um expressivo criador ou negociante de gado. Outros chegam a dizer, a apelar a um cognato acadiano, que designava um funcionário administrativo de nível médio que servia num templo mesopotâmico, indicando que Amós supervisionava ou conduzia os rebanhos pertencentes ao templo de Israel. Então, independente de qual seja o cenário, se ele era um rico proprietário de muitas cabeças de gado, ou mesmo um funcionário de um alto escalão, a gente vai ver que o profeta ele estava ali exercendo a sua função. Ele estava trabalhando, ele estava envolvido com gado. E quem já foi no interior e viu aquela cena de um homem montado no cavalo, tangendo o gado, logo cedo de madrugada, acordando muito cedo, tirando ali o leite da vaca. Então essa era a vida do profeta Amós. Então, meus amados irmãos, Amós não era da escola de profetas. Nós sabemos que havia uma escola de profetas que foi fundada pelo profeta Samuel. Porém, ele não fazia parte do seminário. Amós não fazia parte, se fosse nos dias atuais, de nenhum seminário teológico, de nenhuma escola de teologia. Isso é maravilhoso, eu sou seminarista, fiz seminário há alguns anos. É muito bom estar num ambiente acadêmico, aprendendo da palavra de Deus, mas deixa eu te dizer, nem todos os profetas de Deus, nem todos os canais de Deus irão sentar em um seminário. Essa é a realidade. A gente queria que fosse assim, mas nem todos serão.
o ministério de Amós foi um ministério relativamente curto. A gente não pode dizer aqui quanto tempo foi, mas foi um ministério curto, em que ele foi, entregou a palavra. E tem um detalhe, deixa eu te falar. Ele pregou contra todas as nações. Aqui é a estrutura da sua mensagem. Ele chegou começando pregando contra, vou falar aqui rapidamente, versículo 4, a casa de Azael, o palácio de Ben-Hadad, os moradores do vale de Aven, o cetro de Bet-Eden, o povo da Síria, Gaza, Asdod, Ecrom. Depois você lê com calma. Ele pregou contra Tiro. Agora imagina comigo. Amós chega na cidade, ninguém conhecia, profeta novo, e começa a profetizar contra as cidades circunvizinhas que eram os inimigos de Israel. Vou colocar fogo na casa de Israel, vou quebrar os ferrolhos de Damasco, vou exterminar os moradores do vale de Even. E só falando, apontando a transgressão de um, a transgressão de outro. Pensa comigo, os moradores, os profetas que haviam ali, os sacerdotes, os levitas, lá de Israel, ouvindo essa mensagem, dizendo, rapaz, esse aqui é o nome de Deus. Pense no vaso abençoado. Por quê? Está pregando contra os outros. Pregando contra aqueles que a gente não gosta, e é bom demais. É tipo aquele pregador que quando vem e Deus começa a usar. A gente sabe que está usando para determinada pessoa, e tem uns vasos que dizem assim, oh glória! É desse jeito, né? Quantas vezes eu e você já fez isso? A grande maioria de nós. Só que quando chega no capítulo 3, o cenário muda. A mensagem muda. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. A mensagem agora não era contra aqueles que não gostavam de Israel. A mensagem agora era contra os habitantes daquele lugar. Foi uma mensagem dura. Uma mensagem contra a corrupção que havia no juízo. Contra a prostituição. E prostituição essa que era financiada com o dinheiro da opressão que os maiorais infligiam ao povo. Então o povo era infligido. Os maiorais o pressionavam. E desse dinheiro que eles extorquiam o povo, pisava na cabeça. Eles usavam para se prostituir. Eles usavam para pecar. E agora o profeta chega com muita graça, com muita autoridade, com muito poder. Ele se levanta dentre os filhos de Israel e começa a mostrar, meu irmão, nosso Deus é um Deus que revela. Tem muita gente brincando de ser crente, adorando a Deus e querendo satisfazer seus prazeres carnais. Deus, Ele é justo. E a base da sua justiça é a santidade. Dá vontade da gente fugir disso, mas não tem como fugir, é uma realidade. Essa é a estrutura da mensagem de Amós, a justiça de Deus. Aqui no capítulo 2, política e justiça social, mau governo. Infelizmente, alguns líderes, como Saul e Jeroboão, primeiro, filho de Nebate, causaram a ruína do povo escolhido. Nessa época de Jeroboão, lá no capítulo 2 Reis, capítulo 14, Jonas profetizou que geograficamente a terra seria expandida. É tanto que isso acabou favorecendo muito a Israel, o comércio de Israel.
Israel nesta época prosperou muito por causa da expansão territorial, porque quando o povo do Egito passava para ir para a Arábia vinha num tráfego e cortava Israel, eles cobravam ali pedágios. Sem falar no comércio, que eles acabavam vendendo seus próprios irmãos. Olha que absurdo! Então isso fez com que Israel enriquecesse a cada dia mais e mais, crescessem monetariamente a cada dia mais e mais. Amós está pregando de um lado, Oséias está pregando o amor do outro lado. Nós vimos na aula retrasada que Oséias também pregou no Reino do Norte. Mas, meus amados irmãos, como eu já falei, Amós, Oséias não foram ouvidos. Estava lá em Judá, Isaías pregando, Miqueias pregando, Sofonias pregando. Deixa eu te dizer, meu amado, você não está só. Às vezes a gente pensa que é só nós, não, meu Deus tem os seus profetas. Em cada lugar, Deus tem um vaso, um instrumento que Ele usa com muita graça, muito poder e muita autoridade. E a palavra contra o pecado. A expressão por 3 transgressões de Israel e por 4 não tirarei, capítulo 2, versículo 6, refere-se não à numeração matemática, mas à máxima na literatura semítica. É uma fraseologia similar. Há uma fraseologia similar em Jó, no capítulo 5, versículo 19. Nesse texto, significa que a medida da iniquidade está cheia e não há mais como suspender a ira divina. Meu Deus! Olha o que diz Amós no capítulo 4, versículo 12, a parte B. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Meus amados irmãos, o povo estava vivendo uma verdadeira decadência moral, uma decadência espiritual. Agora, financeiramente, estava todo mundo muito bem. Se fosse hoje, estava todo mundo de caminhoneta, estava todo mundo com carro novo. Mas antigamente, estava todo mundo nos seus cavalos, com o mais lindo do mundo. Cavalos que vinham de outros lugares. Alguns compravam até mesmo embarcações que vinham da Fenícia, porque havia um comércio entre os israelitas e os moradores da Fenícia. Estava todo mundo muito bem vestido. Sabe, quando eles iam para o culto em Betel, eles ofereciam, como diz a própria palavra, o seu gado muito gordo. Mas e o coração? E a mão? O que o texto está dizendo é que a medida da iniquidade está cheia. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Ei, espera aí que o Senhor está chegando. O Senhor vai chegar. Capítulo 7, o Senhor está com um prumo na mão. Está aqui, ó. Mostrou-me, capítulo 7, versículo 7. Mostrou-me também assim. O Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. A gente sabe que quando o pedreiro está levantando uma parede, e às vezes tem um tijolo entorto, ele coloca um prumo para que possa entrar no nível. Esse prumo, ele vem para inspecionar. Porque um muro torto, a probabilidade, se os tijolos estão tortos, é caírem. É o que o profeta recebeu de Deus. O Senhor está vindo inspecionar a vida de vocês. Ei, rapaz, moça, Wellington. O Senhor está vindo para inspecionar a tua vida. Ele está com um prumo na mão. Há um padrão de Deus. A vida espiritual não pode ser construída de qualquer jeito, de qualquer maneira. Há um padrão celestial.
No capítulo 8, ele vai dizer: o Senhor Deus assim me fez ver um cesto de frutos de verão. Qual o problema do fruto de verão? É que no verão o calor está muito grande e as frutas apodrecem muito rápido. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Olha que título da lição maravilhoso. Justiça social como parte da adoração. Como é que pode? Os ricos estavam maltratando os pobres, pisando nos pobres, humilhando, desprezando, rejeitando, fazendo com que os pobres sofressem mais e mais. Agora vinham para o culto querer se consagrar. Meu irmão, é muita hipocrisia. É o que o texto está dizendo. Eles perderam os valores espirituais, o genuíno sacrifício. Existem muitas palavras, tanto no grego como no hebraico, para descrever a palavra adoração, que é o ato de adorar. Mas a ideia principal de todas é de devoção reverente. Mas não é só devoção reverente. Isso fala também de serviço sagrado, de honrar a Deus, tanto pública como individualmente. Que é aqui o quarto ponto. Vimos aqui as injustiças sociais. E o quarto ponto, que é a verdadeira adoração. Não pode haver adoração sem uma conversão genuína. Não pode haver adoração. Por quê? Porque quando a gente chega na igreja, no templo, Deus não vê só o que está na nossa mão, a maneira que estamos vestidos. Deus contempla o coração. Mas sabe qual é muitas vezes o nosso problema? É que nós não queremos ouvir a verdade. Olha o que diz aqui Amós no capítulo 7, versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão: olha aqui a coligação do sagrado com a política. Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras, porque as palavras de Amós foram palavras duras, meu irmão, palavra de Deus. Hoje a gente quer ouvir um evangelho light, sabe? É por isso que não dá ibope, meus irmãos. Não dá ibope. A palavra de Deus genuína. Porque a gente só quer ouvir a mensagem do Joel, do Osés, quer dizer, é o amor de Deus. E a justiça, filho? Como é que fica a justiça? Hein? Como é que fica a justiça de Deus? A palavra é dura, isso machuca, porque quando a gente está no erro, a palavra vem para confrontar. O pedreiro pega a colher de pedreiro, e quando o tijolo está... Olha o tijolinho aqui atrás. Rapaz, parece que foi de propósito, né? Quando o tijolinho está fora de lugar, o pedreiro pega a colher de pedreiro e começa a bater para colocar o tijolo no seu devido lugar, porque senão o muro vai cair. Olha o que Amazias, o sumo sacerdote, ele disse para o profeta Amós, no versículo 12: vai-te, ó vidente. Olha a ironia dele. Foge para a terra de Judá e ali come o pão e ali profetiza. Olha o que o sacerdote, meus amados irmãos, era aquele que pegava a oferta e oferecia em sacrifício para que Deus viesse perdoar o pecado do povo, para que esse povo viesse ter mais comunhão com Deus. Mas aí aparece alguém, um homem simples, mas cheio de Deus, pregando a palavra, traz uma palavra dura, confrontando os pecados das cidades circunvizinhas e também agora da própria nação. E a palavra do sumo sacerdote, do homem que dirigiu o culto, foi: sai daqui, rapaz. Nós não queremos ouvir a tua profecia. Versículo 13. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais. Sabe qual foi a palavra de Amós? Amazias: eu não era profeta. Eu não sou filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Aleluia. Eu não era profeta não, meu filho.
Eu não fazia parte da escola dos profetas, não. Eu estava lá cuidando do gado, estava lá cuidando das vacas, estava tirando leite de vaca. Eu estava plantando, eu era cultivador de sicômoro. Aqui, uma deixa aqui. Eu achei um comentário lindo na Bíblia Alfa do pastor Alderi Nelson Rocha. Sabe quem era Amós? Aquele que investia nos instrumentos dos quais um dia Zaqueu iria subir para contemplar a glória de Jesus Cristo. Você lembra lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 19, em que Zaqueu, aquele chefe dos cobradores de impostos, ele subiu em quê? Em um sicômoro. Quem sabe esse sicômoro foi plantado por Amós. Eu estou só aqui meditando. Então Amós investia naquilo que um dia iria trazer salvação para alguém. Isso é forte. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim dessa lição tão maravilhosa. Temos como conclusão: a adoração ao verdadeiro Deus, nas suas várias formas, requer santidade e coração puro. Trata-se de uma comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. Essa mensagem alerta-nos sobre o dever cristão de não nos esquecermos dos pobres necessitados e também sobre a responsabilidade de combatermos as injustiças como fizeram Amós e os demais profetas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.